Boa noite, gente. Então, estamos aqui de novo, agora na nossa terceira aula, certo? Que vai falar sobre civilização grega. A civilização grega, ela é a civilização mais importante do mundo antigo, certo? E a nível de vestibular, é um assunto muito frequente, abordado com muita frequência, né? A gente vai ver que o Enem vai ter a Grécia Antiga como um dos temas mais recorrentes e a gente vai ter também ele muito abordado aí na filosofia, da sociologia e tudo isso. Então, é muito importante que a gente consiga abordar isso com tranquilidade, com a calma que esse assunto merece. Então, eu decidi dividir a nossa aula em dois encontros. O primeiro encontro, a gente vai falar sobre período pré-homérico, homérico e arcaico. E na aula que vem, da semana que vem, a gente fala sobre o período clássico e helenístico. É importante a gente entender que quando fala de Grécia, dessa civilização, a gente está falando de mais de 1000 anos de história. Então, é muito chão, é muita coisa. E é importante a gente entender que cada fase dessa, cada recorte, vai ter características muito particulares. Então, é quase como se a gente estivesse falando de uma civilização a cada período, certo? Cada um vai ter suas características mais marcantes e particulares, cada período desse. Então, vamos lá. Como eu mencionei, é a mais importante civilização do mundo antigo. A gente está falando de uma civilização que habitou essa região da Península Balcânica ali em torno de a partir de 1100 antes de Cristo até próximo de Cristo, né? Antes da civilização romana. E as características físicas dessa região. A gente vai ver que eles vão ter um relevo montanhoso, vão ter alguns recortes na região da costa, o que vai facilitar novamente, assim como a gente viu com os fenícios, por exemplo, a questão da instalação de portos para abrigar embarcações, tudo isso. São um povo que vai se utilizar muito do comércio marítimo, né? O solo lá era pouco fértil e o clima mediterrâneo, o que significa que era um clima seco, não muito produtivo. A gente vai ver que dos povos lá, das cidades-estados, o único que vai ser uma exceção, que vai conseguir tirar bom proveito da agricultura, vai ser Esparta. Mas a maioria desses povos, eles tiveram dificuldade muito grande com relação a essas características físicas da região ali da Península Balcânica. Então, essas dificuldades geográficas, elas vão acabar fazendo com que esse povo tenha uma necessidade de sair em busca de mais matérias-primas, de mais recursos para se nutrir, para poder criar seu artesanato, para poder comercializar. Então, isso vai ser um potencializador para que ocorra essa expansão marítima e comercial dentro desse contexto desse povo grego, tá certo? Esse mapinha que eu trouxe aqui, ele não é o mapa do começo da civilização grega, ele é um mapa do resultado final, certo? Então, é após toda essa conquista, todo esse processo de expansão, que, como eu mencionei, é um processo que vai durar mais de 1000 anos, tá bem? Então, a gente vai ter a Grécia dividida em várias porções, inclusive chegando aqui até a Península Ibérica, pegando partes da Itália, e esse grande número de ilhas que a gente vai já dar um zoom, certo? Só para mostrar para vocês aqui nesse outro mapa. Esse aqui é o famoso Mar Egeu, tá bem? É o mar onde vão estar abrigadas a maior parte dessas pequenas ilhas. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Todas essas pequenas ilhas, elas vão em algum momento estar englobadas ao território da civilização grega. Atravessando o Mar Egeu, a gente tem a Ásia Menor, que em tal momento também vai fazer parte desse território grego. Então, a distribuição territorial da Grécia Antiga. A gente vai ter uma parte continental, ou seja, ligada seja à Ásia ou à Europa, certo? Dentro do continente mesmo, e uma parte insular. Insular é um termo que vem de ilha. Então, é referente a todas essas ilhas que vão fazer parte do território da civilização grega. Algumas são mais famosas, como Creta, que a gente já estudou como uma civilização antes dela ser englobada a civilização grega. A gente tem Milo, Lesbos, entre outras ilhas, que são mais famosas. E o mundo grego ele vai ficar dividido entre 3 porções principais. A Grécia, propriamente dita, a Ásia Menor, que é a região aqui atravessando o famoso Mar Egeu, certo? Aqui é a Ásia Menor, só para vocês entenderem. A gente está dando um zoom nessa região bem aqui, tá? Aqui é a Ásia Menor. E também a chamada Magna Grécia, que ela vai pegar o sul da Península Itálica e a ilha da Sicília, certo? Então, aqui é a bota lá da Itália. E a gente pega aqui essa porção da ponta da bota e mais a ilha da Sicília. Só para vocês verem, corresponde a essa região aqui, certo? Então, essas são as 3 principais porções da Grécia Antiga. Esse povo ele vai se formar a partir
partir de vários povos diferentes, tá certo? Com relação a registros propriamente ditos por parte desse povo, a gente vai ver que eles vão gostar de se utilizar muito da religião, da mitologia, da literatura, por vezes um pouco fantástica, para explicar a sua origem, certo? Então a gente não vai ter relatos historiográficos muito precisos com relação a isso. Mas sabe-se o quê? Que nessa região, anteriormente, habitavam os chamados pelasgos, que seriam os povos originalmente nativos dessa região ali do Mediterrâneo, certo? E progressivamente essa região vai sendo ocupada por outros povos. A gente vai ver que no período pré-homérico, a gente vai ter o apogeu da civilização cretense e micênica, que foi aquela civilização que a gente estudou aula passada, né? Os cretenses. Depois, a gente vai ver que os povos indo-europeus, aqueles povos arianos, que vão ser uma grande matriz para a formação de diversos outros povos, né? Então, eles vão começar a migrar em direção a essa região da Grécia. Alguns desses povos indo-europeus vão permanecer na própria Europa, outros vão lá para a região da Pérsia, lá para o Irã. Então, é como se fosse uma grande origem para diversos braços, certo? E, sucessivamente, depois pelos jônios, eólios e dórios. E uma curiosidade, a Grécia ela não era conhecida neste período como Grécia, então eles não diziam que moravam na Grécia. Para eles, eles viviam na Hélade, e eles não se chamavam gregos, eles se chamavam de helenos, certo? Esse foi um termo, uma denominação que veio a surgir depois, essa ideia de Grécia. Então vamos lá. Como eu comentei com vocês, a gente vai ter uma divisão em vários períodos, certo? O período pré-homérico, que é antes da história, da parte que foi escrita por Homero, certo? Que foi um escritor que escreveu a Ilíada e a Odisseia, que a gente vai comentar um pouquinho depois, que foi o período de povoamento da Grécia, o período em que a Grécia foi sendo formada, onde esses povos começaram essas migrações e existiu esse povoamento, de fato. Depois a gente vai ter o período homérico, que é o período onde vai ter a Guerra de Troia, a Ilíada e a Odisseia. Depois o período arcaico, que é a formação da polis, das cidades-estado, o grande período onde a gente vai conhecer as características da formação da polis de Atena e de Esparta. Depois o período clássico, que vai ser o auge, o ápice dessa polis, que a gente vai começar a estudar a aula que vem, e que onde também vão acontecer as guerra do Peloponeso, as guerras entre os próprios gregos, e por fim o período helenístico, que é o período do Alexandre o Grande, que é quando a gente vai ver a decadência da polis e esse domínio macedônico. Então vamos lá. Primeiramente com o período pré-homérico, certo? De 2800 a aproximadamente 1100 a.C., mas lembrando que esses períodos de transição, eles não são tão precisos, né? Porque são processos, então a gente não tem, não, a partir do dia tal começou isso. Não é bem assim que funciona. Então, é o período de povoamento da Grécia, quando a gente vai ver essa série de migrações, essa série de povos de origens distintas chegando a esse mesmo lugar. Então, o grande marco, o principal povo que estava se desenvolvendo nesse período vai ser a questão da civilização cretense, né? Então a gente vai ter a ilha de Creta, do seu período áureo, até que vai acontecer, como a gente estudou na aula passada, aquele evento que não se sabe exatamente o que foi, se foi uma erupção vulcânica, ou se foi uma guerra civil, ou algo do tipo, mas o que acontece é que essa civilização cretense se enfraqueceu e isso permitiu a entrada daqueles micênicos, né? O povo micênico. Então, esses micênicos vão entrar, vão permanecer lá por um tempo, e a gente vai ver o fim da Era dos Palácios, novamente por aquele evento indeterminado, não se sabe o que aconteceu. Só se sabe que em tal momento a gente vai ver que os dórios eles vão começar a invadir essa região e eles vão dominar a parte continental da Grécia, certo? Essa invasão dos dórios, ela vai criar a chamada primeira diáspora grega. Isso significa o quê? Que devido a essa invasão, após o desaparecimento da civilização micênica, a gente vai ver que essas pessoas elas vão ser obrigadas a migrar e vão se dispersando em direção a demais regiões. A gente vai ver elas ocupando a região das ilhas gregas, da Ásia Menor, que é aquela região do outro lado do Mar Egeu, como eles costumavam falar. Então, essa invasão dos dórios e de outros povos vai ser o grande evento assim que vai motivar o espalhamento desses gregos, tá bem? Então, depois a gente vai entrar no período homérico, cuja principal fonte historiográfica vai ser a obra de Homero. Sendo que fica um grande questionamento. Homero realmente foi um personagem histórico? Foi um nome que um autor usou, um nome
fictício que ele colocou nas suas obras? Teria sido mesmo um historiador? Teria sido apenas um escritor? Então, assim, são relatos imprecisos e que a gente não tem como provar se são verdadeiros ou não. Mas é importante a gente entender que esse período ele é marcado pelas histórias da Ilíada e a Odisseia. A Ilíada é o livro maior que vai narrar a Guerra de Troia, certo? A Guerra de Troia é aquela história que fala sobre um príncipe de Troia chamado Paris, que vai se apaixonar pela Helena, que é uma grega, e ele vai levar a Helena, ambos vão se apaixonar, e vai levar a Helena de volta para Troia. E os gregos vão lá e vão formar um exército para poder lutar e reconquistar, pegar a Helena de volta para esse rei grego, certo? Então, Troia vai ser atacada e eles vão resistir por muitos anos, até que um dia Ulisses, um grande general, Ulisses ou Odisseu, um grande general, vai ter a ideia de criar esse cavalo de madeira, onde eles vão esconder soldados, e esse cavalo de madeira vai ser entregue como presente para os troianos, e assim eles vão conseguir atravessar as muralhas de Troia. Na Ilíada, no livro mesmo, a gente vê que é uma história cercada de religião, eles falam dos deuses, então os deuses também teriam tomado partido dentro dessa guerra. Então, assim, é um relato não muito preciso, né? Mas a cidade de Troia existiu de fato, e existem os vestígios arqueológicos dessa cidade. E a Odisseia, que é um livro um pouco menor, fala sobre a volta de Ulisses, ou Odisseu, que é esse general grego, para casa, após a Guerra de Troia, após a vitória grega sobre a cidade de Troia, certo? Então, é mais ou menos isso. No período homérico, a gente vai ver que a sociedade grega ela era essencialmente agrícola, certo? Eram unidades autossuficientes, ou seja, a gente não tinha um estado unificado, a gente tinha pequenas unidades, pequenas como se fosse mesmo aldeias, vilarejos, uma coisa bem menor, não era um grande estado unificado. E a gente também não tinha essa grande divisão em classes sociais. O que a gente tinha era uma espécie de líder da comunidade, o pater, que ele ia ser um líder administrativo, religioso e ia fazer essa função de juiz também. Mas era uma coisa bem menor, né? Um perfil bem mais simples, digamos assim. Sendo que a gente vai ver que essa população vai começar a crescer e devido àquela questão do solo empobrecido, da dificuldade com a agricultura, os gênos eles vão começar a disputar entre si. Os gênos eram essas unidades agrícolas autossuficientes e eles vão começar a disputar entre si pelas terras produtivas. E a gente vai começar a ver que as pessoas descendentes desses paters, né, eles vão começar a formar uma classe detentora de poder, uma classe privilegiada. E aí que a gente vai começar a ver estratos e formação de uma classe social, certo? Então, aqui só para a gente entender um pouquinho. Os eupátridas eram os bem-nascidos, eram os descendentes desse pater, né, desse líder comunitário, e eles vão ficar com as melhores porções de terra. A gente vai ter os georgóis, que vão ser esses pequenos agricultores, né, um nível intermediário, e os tetas, que vão ser os marginalizados sem terra, tá certo? O que marca a transição do período homérico para o período arcaico é a chamada segunda diáspora grega, ou seja, a segunda vez em que essa civilização grega vai se espalhar ao longo dessa região. Então, a segunda diáspora grega ela vai acontecer por conta desse aumento populacional expressivo e dessa escassez de terras, de terra cultivável, de bens agrícolas de qualidade, certo? Então, eles vão começar a procurar outras alternativas, outros locais para viver, e é aí que eles vão chegar até a chamada Ásia Magna, até a chamada Grécia Magna, né? Que é a Grécia lá no sul da Península Itálica e na Sicília, que é aquela partezinha lá da bota que a gente olhou no mapinha, certo? Então, agora a gente vai entrar no período arcaico, que é o período de formação da polis, que é o período onde a gente vai começar a ver o surgimento da democracia propriamente dita. Bem diferente do formato que nós conhecemos hoje, que se diga, né? Então, é aí que a gente vai começar a ver as chamadas cidades e estados independentes. Então, as cidades, elas vão ter esses estratos sociais, a gente vai ver que esses grupos vão estar presentes, mas a gente vai ver que cada cidade-estado vai ter uma legislação própria, uma forma própria de pensar, até mesmo uma cultura própria. Então, cada cidade dessa, ela vai ter uma característica muito individual. A gente vai conseguir observar dentro de Atenas e Esparta, por exemplo, que eram os dois principais modelos, características muito distintas. Então, a gente vai já analisar um pouquinho isso. A gente vai chegar a ter mais de 100 polis gregas, certo?
E essas cidades, estados, elas vão ficar centradas na chamada Acrópole, que é o quê? É o ponto mais alto da cidade. E é a partir desse ponto mais alto da cidade, de onde vão surgir as demais edificações, é o lugar onde vão ficar os templos, a parte de exército também vai ficar localizada nessa região. Então, primeiro a gente vai falar de Atenas. Aqui, só para vocês entenderem, a gente vai ter o chamado Paternon, que é o templo dedicado à deusa Palatenas, certo? Que era a deusa matrona da cidade. Aqui a gente tem uma estátua dela. Aqui alguns outros prédios, aqui era um prédio militar. E a cidade ela vai começar a crescer para baixo aqui nessa região, certo? Então vamos lá. A polis de Atenas ela vai ficar localizada na região da Ática, mais para o sul da Grécia, e ela vai ser majoritariamente formada pelos aqueus, jônios e eólios, certo? ênfase aqui nos jônios. Então, ela vai passar por essa progressão natural, a qual a gente tinha comentado. A gente vai ter essa divisão em gentos, nas comunidades gentílicas, né? Que eram aquelas comunidades agrícolas autossuficientes, ainda sem grandes divisões de classes sociais. Depois, a gente vai ver que vai surgir um regime monárquico, chamado rei ou basileu, certo? E depois, esse regime monárquico, que não vai durar tanto tempo assim, vai ser substituído por um regime oligárquico. Ou seja, oligo, pouco, um regime onde a gente tem poucas pessoas no poder, certo? Que é dentro do chamado formato de arcontado. Então, o que era o arcontado? Era esse órgão de poder, esse formato de governo oligárquico, certo? Onde a gente tinha poucas pessoas no poder, uma divisão não muito equitativa desse poder. E a gente vai ter os arcontes, que vão ser 9 integrantes, com mandatos anuais, que eles vão ter funções religiosas, jurídicas e militares. Esses arcontes, eles vão ficar submetidos à vontade do chamado aerópago. O aerópago é o quê? É um conselho formado pelos eupátridas, aqueles bem-nascidos, aqueles detentores da maior parcela de terras que a gente tinha visto, certo? Então, esse aerópago, ele vai controlar e vai fiscalizar esse conselho formado por 9 pessoas, tá certo? A gente vai ver que a relação de Atenas com as outras cidades-estado vai também passar por aqueles pontos de crise que a gente tinha comentado. A escassez de terras férteis, a dificuldade em plantar, a dificuldade em produzir, né? E também os interesses comerciais, os interesses de conseguir comprar novas coisas, de vender aquilo que eles estavam produzindo através do artesanato, vai levar eles a se expandirem, a passarem por aquele processo que a gente viu chamado de segunda diáspora grega. A atividade comercial, ela vai ser aquela de trocas, né? Eles vão ter excedentes agrícolas, metais, madeira. Então, a gente vai ver que essa questão da navegação marítima comercial vai ser forte dentro da polis de Atenas. Então, como é que era dividida a cidade de Atenas, certo? A gente tinha os chamados cidadãos. Quem eram esses cidadãos? Nem todo mundo era cidadão. Era o homem livre, ateniense, filho de pai e mãe ateniense. Somente este seria considerado cidadão. Então, a gente vê que dentro desse processo vão estar excluídos mulheres, escravos, estrangeiros. Mesmo que o estrangeiro fosse rico, ele seria excluído desse processo. E essas pessoas excluídas dessa categoria de cidadãos, na realidade, eles eram a maioria da população. Então, todos os cidadãos tinham direitos políticos, mas nem todos os habitantes vão ser cidadãos, diferente daquilo que a gente tem hoje dentro da nossa democracia, certo? Então, a organização social era mais ou menos essa pirâmide. A gente tinha os eupátridas, que era aquela classe dominante, descendente daqueles líderes de comunidade, eles vão ter a maior parcela das terras. A gente vai ter os metecos, que era essa classe intermediária, que vão ser os estrangeiros, os filhos de pais não atenienses, e eles vão ficar com outras atividades, como comércio, coisas menores, a agricultura vai ficar para eles. E a gente vai ter também os escravos, que vão ser a força de trabalho. Nesse período, em Atenas, especificamente, a gente tinha a chamada escravidão por dívida. Então, aquelas pessoas que não pudessem pagar as dívidas, não pudessem pagar aquilo que consumiam, elas acabavam sendo escravizadas. Era a grande parcela da população, né? Era a base. A gente vai ver que vai começar a surgir uma tensão social dentro da sociedade ateniense que vai ameaçar esse regime oligárquico, ou seja, vai ameaçar essa posição privilegiada desses eupátridas. As pessoas vão começar a questionar o porquê desses privilégios, principalmente dentro de um contexto onde se aumentava o número de escravos de uma forma crescente,
que surgiam cada vez mais devido às guerras e aos conflitos. E eles eram a base da economia, eram realmente muito numerosos. E a gente vai ter também o surgimento de uma nova classe, que vai ser muito importante para esse questionamento do poder, que vai ser a dos comerciantes, que vão enriquecer a partir desse comércio marítimo, dessa troca comercial. E isso vai começar a trazer à tona a necessidade de uma série de reformas. Essas reformas elas vão aparecer por meio de uma série de legisladores atenienses, cada um vai deixar sua diferente contribuição. Então a gente vai ver que o primeiro e um dos mais famosos deles é o Drácon, certo? O que é que Drácon vai fazer? Ele vai ser o primeiro a registrar de forma escrita as leis da época, certo? Na realidade, com Drácon, pouquíssima coisa vai mudar. Os eupátridas vão manter seus privilégios, o status quo da sociedade realmente não vai mudar, mas ele foi o primeiro a abandonar essa questão da tradição oral e modificar e deixar isso registrado, certo? Publicamente para que todos tivessem acesso. Depois a gente vai ter Solon. Solon vai ser outro grande reformista. Ele vai pôr fim à chamada escravidão por dívidas, que eu tinha comentado com vocês, e ele vai dividir de acordo com as suas posses, com as posses financeiras da sociedade. Então a gente vai ter aquele arcontado, que vão ser os cidadãos mais ricos, o aerópago, que vai ser aquele conselho de eupátridas, certo? Ao qual vai estar submetido o arcontado. Mas agora a gente também vai ter a bule, que é um conselho de 400 membros, e também a eclésia, que é uma assembleia popular, certo? Então é um formato bem modificado, diferenciado do que a gente tinha antes. Sendo que a gente vai ter o surgimento da tirania. A tirania ela vai acontecer dentro de um contexto de descontentamento por parte dos eupátridas. O que é um tirano? Né? O que é o tirano? A figura do tirano é aquela pessoa que vai assumir o poder contrariando as regras estabelecidas, ou seja, contrariando a lei e se utilizando da força para manter no governo. Agora eu tenho que ressaltar uma coisa. Na Grécia Antiga, essa ascensão da tirania ela vai acontecer na realidade mediante o apoio popular. O que os tiranos vão fazer é, com o apoio do povo, subir para tentar fazer valer as regras, para tentar fazer as leis, para tentar manter essa sociedade mais equitativa, certo? Então, a gente vai ter o mais famoso dos tiranos, que vai ser Pisístrato, e ele vai fazer uma série de obras públicas para gerar empregos, e ele também vai tentar seguir à risca aquelas leis que estavam determinadas. Clístenes, ele vai pôr fim ao último tirano, certo? Ele vai derrubar o último tirano, e é ele que vai fazer as reformas mais radicais e que vai deixar realmente a democracia mais parecida com aquilo que a gente conhece hoje, apesar de ainda muito, muito, muito distante daquilo que a gente conhece como democracia dentro da nossa sociedade, até porque nesse período o que eles chamam de democracia ainda vai manter muitas desigualdades entre esses cidadãos, certo? Então ele vai transformar em cidadãos todos os domiciliados em Atenas, todos vão ser chamados de cidadãos agora. Ele vai pôr fim àquelas divisões por classe e ele vai pacificar, assim, a chamada polis. Outra medida que ele implanta é o ostracismo. O que é o ostracismo? É uma espécie de exílio que pode ser aplicado a todo indivíduo que for considerado uma ameaça à democracia. Ele fez isso para pôr fim a essa ideia dos tiranos, para poder afastar essa ameaça dos tiranos da polis de Atenas, certo? Esse exílio ele se daria por 10 anos e tudo. Era um recurso bolado por ele para afastar essa possibilidade de um tirano. E é assim que a gente vê o fim do período arcaico dentro da polis de Atenas. Depois a gente vai ver dentro do período clássico, dentro do contexto da guerra do Peloponeso e tudo mais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Esparta, certo? Esparta já fica localizada na região da Lacônia, que é uma península do Peloponeso. E ao contrário do que a gente viu em Atenas e da maioria das cidades gregas, das cidades-estados gregas, é uma cidade-estado que vai ter terra fértil. Então a gente vai ver que a agricultura vai ser o forte deles. Eles vão se manter muito à base da agricultura. Eles vão ter uma formação majoritariamente feita por parte dos dórios, certo? Ao contrário do que a gente tinha visto em Atenas, que vai ser por parte dos jônios, né? A gente vai ver que os dórios vão ter um poder bem mais expressivo, vão ter uma contribuição mais expressiva. E é uma cidade essencialmente aristocrática. A gente vai ver que vai existir pouquíssima mobilidade social, é uma sociedade muito congelada, digamos assim, sem muitas mudanças e nada parecido com a democracia que a gente tem hoje, certo? Então, como que era composta essa polis de Esparta? A gente vai ter os espartanos ou esparciatas, que era um grupo
com menos pessoas, eles eram bem numericamente inferiores, mas eles eram o principal grupo social, o principal grupo no sentido de o que detinha mais poder, certo? Eles vão ser a elite militar e eles vão deter o poder político, religioso e administrativo. Vão ser os descendentes diretos dos dórios. Os dórios eram um povo essencialmente guerreiro, que foi aquele povo que chegou e dominou a Grécia continental e que promoveu aquela primeira diáspora grega, certo? E eles vão manter esses privilégios justamente através da força militar. Mais uma razão pela qual a educação desses espartanos, desses esparciatas, vai ser tão focada nessa questão do físico, da formação da luta militar mesmo. A gente vai ter também os períacos, que são os pequenos proprietários, comerciantes, que fazem artesanato, cuidam da agricultura, mas pessoas menores. E os iliotas, que vão ser realmente servos, vão ser vinculados ao Estado, eles vão ser duramente explorados e vão ser propriedade do Estado. Eles vão ser descendentes do povo que foi dominado pelos dórios. Então, quando os dórios chegaram, eles submeteram o povo que já estava lá, e esse povo vai dar origem aos iliotas, enquanto os descendentes dos dórios, dominadores, vão dar origem aos esparciatas. Então, como é que funcionava? É a parte mais complicadinha, mais chatinha assim da aula. Como é que funcionava a organização política desses espartanos? A gente tem essa legislação deles, esse modo de administração baseado no herói chamado Licurgo, certo? E a gente vai ter a ideia do monopólio do cidadão guerreiro. É um sistema realmente oligárquico, ou seja, significa que a gente tinha poucas pessoas no poder e realmente tinha uma elite privilegiada, tá bem? Então, como é que funcionava? A gente tinha uma diarquia, ou seja, uma monarquia de uma diarquia, 2 reis, mas esse rei ele vai exercer um papel muito mais simbólico do que prático. Ele não vai ser o poder executivo de fato. Ele tinha um poder limitado. Aí a gente vai ter o éforos, que vai ser o poder executivo de fato, vai ser formado por 5 membros eleitos com mandatos anuais. E esses éforos, eles vão ter o poder de convocar as 2 outras câmaras, que a gente vai falar daqui a pouco. Eles vão ser os responsáveis pelas ordens militares e administrativas. Mas os reis, eles também iam até a guerra. Quando eles estavam em guerra, eles mandavam um dos reis. A gente vai ter a Gerúsia, que é um conselho de ancião formado por esparciatas com mais de 60 anos, que já tivessem cumprido sua função militar. Então, eles vão ter as funções legislativas, eles vão ser os criadores das leis, e a gente vai ter a Ápela, que vai ser o conselho de guerreiros formado ali pelos esparciatas, e eles vão ter o poder de aceitar e de rejeitar as propostas desse conselho de anciões, certo? Desses legisladores. Então, eles que vão aprovar e rejeitar. Então, de novo, repetindo, Licurgo é o nome do sistema, certo? O sistema baseado lá naquele herói. Então, a gente vai ter os 2 reis, certo? Que tem aquele papel mais simbólico, que vão para a guerra e tudo. A gente vai ter o éforos, que é o poder executivo de fato, certo? A Gerúsia, que é o conselho dos anciões, que vai ser o responsável pela legislação. E a Ápela, que vai ser aquele conselho formado pelos esparciatas, que vai ser responsável por aprovar ou não a legislação da Gerúsia. Os períacos são aqueles que não vão ter esse status de esparciata, né? Mas eles também vão participar da guerra. E os iliotas, que são os descendentes dos habitantes originais da terra que foram dominados pelos dórios, certo? Tá aqui o resumão pra gente. E como é que funcionava essa educação em Esparta, né? A educação, ela ficava a cargo do Estado, realmente era responsabilidade do Estado, tanto a educação das meninas como dos homens. E a gente vai ver que vai ser realmente uma ênfase no aspecto militar da coisa, no dever cívico, no dever à pátria, no caráter da aptidão física mesmo, de treinar, de tornar essas pessoas mais capacitadas para a guerra, e também nessa questão da obediência e tudo isso. Realmente é uma coisa bem militar mesmo. Então, até os 7 anos, a criança ficava com a família, certo? Eles realmente eram muito rígidos com relação a isso da aptidão física. Eles chegavam a matar as pessoas que nascessem com alguma deficiência e tudo. E a partir dos 7 anos, eles começavam a formação militar dessas crianças. Então, eles colocavam as crianças já para treinar. Quando elas atingiam os 20 anos, elas ingressavam oficialmente no exército após todo esse treinamento. E elas tinham autorização para casar. Mas elas só tinham autorização para deixar acampamento, para ir dividir casa com essas mulheres a partir dos 30 anos. Então, a partir dos 30 anos é que começava o direito a ingressar na Ápela, né, a exercer essa vida política.
E a partir dos 60 anos é que eles se viam livres dessas obrigações militares e que eles tinham permissão para entrar naquele conselho de anciãos que era chamada Gerúsia, certo? As mulheres de Esparta, elas vão receber um tratamento diferenciado se a gente comparar ao tratamento em outras cidades e estados do mesmo período. Não era exatamente o mesmo papel que o homem tinha na sociedade, mas elas tinham uma certa liberdade para a época, certo? Elas eram livres para circular, elas também tinham esse treinamento físico, praticavam exercícios, o fortalecimento físico, a flexibilidade era muito importante, elas tinham também a questão de ter o corpo bem desenvolvido e bem fortalecido para a hora do parto. A educação delas também era estatal e elas tinham essa questão do dever cívico, desse dever patriótico, muito bem fortalecido. Às vezes até maior do que o dever para com a família, por exemplo. Realmente tudo era voltado para o Estado, era uma devoção absoluta. Elas tinham permissão para se exercitar em público, podiam fazer esses trabalhos em público, e por vezes elas usavam roupas mais curtas, era, assim, relativamente liberal, certo? Mas a principal função social delas realmente era essa de gerar filhos robustos e corajosos. Mas elas tinham, para o período, uma posição social privilegiada. E agora, vamos falar um pouquinho sobre a Batalha de Termópilas, que é a batalha que é retratada lá naquele filme do 300, né? Essa batalha ela ficou muito famosa, principalmente pela estratégia militar utilizada. Por isso que Hollywood adora, sempre trabalha essa batalha nos filmes, nas séries, nas coisas, porque realmente foi bem interessante a forma como ela se deu. Então, vocês lembram que quando a gente estava estudando Pérsia, a gente comentou sobre as guerras greco-pérsicas ou guerras médicas, certo? Então, a Segunda Guerra Médica, ela vai ser uma guerra que ela vai ser vencida pela Grécia, certo? Xerxes, que era o imperador persa no período, que já tinha um grande contingente de soldados, muitas pessoas mesmo, ele vai se dirigir até a Grécia e ele vai tentar começar essa dominação, certo? Sendo que o exército de Xerxes, por vezes, ele mesmo era fragilizado por ser composto por várias outras civilizações que tinham sido subjugadas, então existia uma certa resistência, não era exatamente o exército mais motivado e mais forte, não era bem assim, certo? Então, o que vai acontecer é que Xerxes vai chegar para invadir a Grécia e a primeira nação, a primeira cidade-estado que ele vai ter que enfrentar vai ser Esparta. Então, o rei Leônidas vai se juntar não só com os 300 de Esparta, mas na realidade ele vai se juntar com outras cidades-estado gregas disponíveis e ele vai liderar um contingente de aproximadamente 7.000 e alguns homens nessa luta inicial contra Xerxes. Sendo que Xerxes realmente tinha mais de 100.000 homens nas suas mãos, certo? Do lado dos persas. E vai ser uma batalha muito bem travada, os esparciatas eles vão resistir por muito tempo, até que Leônidas vai ver que ele não vai mais ter condições de sustentar, então ele libera o restante do exército e fica só com os 300 de Esparta e eles ficam lá resistindo, até que esses espartanos eles vão cair, obviamente, porque são poucas pessoas, né? Mas eles vão conseguir proteger a cidade de Atenas e a cidade de Atenas vai ser preservada. Então, como essa cidade vai ser preservada, a cidade de Atenas vai conseguir participar da Batalha Naval de Salamina, e nessa Batalha Naval é que eles vão conseguir derrotar essas forças persas, certo? Então, é assim que a Grécia consegue sua vitória na Segunda Guerra Médica. Agora, só comparando um pouquinho as características de Atenas e Esparta e fazendo esse apanhado do que a gente comentou aqui. Então, a localização geográfica. Atenas vai estar localizada na Península da Ática, enquanto Esparta vai estar localizada ali na Lacônia, no Peloponeso. A base da economia de Atenas vai ser o comércio marítimo. Como eu comentei, eles vão participar desse processo de expansão na segunda diáspora grega, enquanto Esparta vai estar mais ali localizada na agricultura, no pastoreio, justamente por conta daquela questão do terreno mais propício para isso. Atenas vai ter essa espécie de democracia que, repito, está longe de ser a democracia que nós conhecemos hoje, mas que foi como tudo começou. E Esparta vai manter aquele regime oligárquico, com os esparciatas no poder, realmente bem menos gente, e aquela diarquia, né, os dois reis. Os legisladores Drácon, ou Solon,
E Esparta vai ser baseada lá no Licurgo, que era aquele herói que eu comentei. E os povos formadores, Atenas vai ficar mais atrelada ali aos jônios, enquanto Esparta vai estar mais ligada aos dórios, que vão ser aquele povo mais guerreiro, que vai dar origem aos esparciatas, certo? Então, gente, era isso. Aqui eu coloquei só 3 filmezinhos pra vocês, se vocês quiserem assistir depois. Esse filme de Troia, ele tem algumas divergências, até porque não existe uma versão mais fiel, mas dá pra ter uma noção geral da história. Tem esse da Odisseia também, que é um pouco mais antigo, e tem os 300 de Esparta, que tá longe de ser um filme com precisão historiográfica, mas é legalzinho pra vocês terem uma ideia, tá certo? Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. E a aula que vem a gente continua falando do período clássico e do período helenístico, tá certo? E a gente comenta também um pouquinho sobre a cultura da Grécia e sobre artes, filosofia e tudo isso, tá bem? Até mais!